Olá, pessoal do sexto ano do Instituto Ana Nery. Vamos continuar falando, gente, sobre a questão da superfície terrestre, certo? A gente já viu na última aula aí sobre as rochas, né? Sobre como as rochas elas são formadas. E a gente viu sobre os três tipos de rocha. Rochas metamórficas, rochas sedimentares e também as rochas magmáticas. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre agentes externos do relevo. Gente, a gente já viu sobre os agentes internos, tá? Que são os agentes do interior da Terra que transformam o relevo. Esses agentes que a gente viu no último capítulo foram o tectonismo, que é o movimento o movimento das placas tectônicas. A gente viu também sobre o vulcanismo, que é o movimento aí que é impelido, né? Onde o magma é impelido do interior da Terra para a superfície, no caso pelas crateras. E a gente também viu aí sobre terremotos. Terremotos, maremotos e, consequentemente, os tsunamis, né? Que são ondas gigantes ocasionadas aí por esses sismos, tá? Esses maremotos. Tudo que a gente viu sobre agentes internos, né? Vem do interior da Terra para modelar o relevo, de certa forma. Agora a gente vai ver os agentes externos. E, gente, toda vez que a gente fala em relevo, a gente está falando das formas da superfície terrestre. Então, a gente tem como modificar essas formas da superfície terrestre através dos agentes internos, que é o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos, e também através dos agentes externos, tá? Que vai ser, no caso aí, a ação da água, da chuva, a ação da água dos rios, a ação do gelo, a ação do vento. Então, essas ações, elas vão transformar o relevo. E o que é o relevo? O relevo são essas formas aqui da superfície terrestre. As formas que a gente divide aí em 4 tipos principais, tá? As montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. A gente vai ver bem direitinho essas formas de relevo nas próximas aulas, tá? Mas a gente vai ver hoje os agentes externos, como é que eles modificam essas formas de relevo. Montanhas, todo mundo sabe o que é, né? São as maiores elevações aí do planeta Terra, que a gente, inclusive, tem elas, né? Esse conjunto de montanhas aí, as cordilheiras, elas foram criadas através do encontro de placas, do choque de placas, formando aí esses dobramentos modernos, certo? Então, a gente hoje vai ver um pouquinho sobre a erosão e sobre o intemperismo, tá? O que é erosão e o que é intemperismo? Vamos entender isso aqui bem direitinho. Gente, os agentes externos, a gente também pode chamar ele de exógenos, tá? Agentes externos ou agentes exógenos do relevo, ok? Aí vai ser ocasionado por 2 fatores. Pelo intemperismo, que a gente também chama de meteorização, e também pela erosão, tá? O intemperismo, ele pode ser de 3 tipos. A gente pode ter o intemperismo químico, que no caso vai ser quando a água vai se misturar aí com minerais e vai transformar esse relevo, vai ter uma alteração química, uma alteração na composição do relevo, na composição das rochas, certo? A gente também vai ter o intemperismo físico, que é quando a gente tem a desagregação, ou seja, a quebra das rochas. Quando as rochas se quebram, mas continuam com a mesma composição. São fragmentos de rochas, mas com a mesma composição, não altera, tá bom? E a gente tem o intemperismo biológico, que é pela ação dos vegetais e também pela ação dos seres vivos, tá? Quando a gente tem, por exemplo, alguns vegetais que são agregados à rocha, né? E que acabam transformando aquela paisagem, tá? Aquele relevo. Aí aqui, ó, a erosão, ela pode ser eólica, que no caso é a ação do vento, quando o vento ele modifica o relevo, como por exemplo as dunas, né? Quem já viu dunas aqui sabe que as dunas elas são modeladas através da ação dos ventos. Então aquelas altas elevações aí de areia, elas são realmente modeladas, tem aqueles formatos, né? Por causa da ação dos ventos. A gente tem a erosão fluvial, que é a erosão da água dos rios, tá? E a gente tem a erosão pluvial, que é da água das chuvas, a erosão marinha, que é da água dos mares, e a erosão glacial ou glaciária, tá?
que é aí da água, que é formada pelo degelo, tá? Pelo degelo das calotas polares. Então, por exemplo, lá no Polo Norte, lá no Polo Sul, a gente tem o degelo daquelas calotas polares. Então, elas causam aí a erosão glacial, tá? A gente vai ver agora no livro de vocês e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse intemperismo e o que é essa erosão, tá certo? Gente, na página 73, tá? Temos aí os agentes modeladores externos, que como eu falei para vocês, a gente também pode chamar de exógenos. Coloquem aí na frente do livro de vocês que não tem. Coloquem entre parênteses, na frente do título, a palavra aí, ó, exógenos, ok? Que no caso é a mesma coisa de agentes externos ou agentes modeladores aí do relevo, tá? Aí, ó, as formas de relevo terrestre mudam lentamente pela ação dos diferentes agentes externos. O vento, como eu falei para vocês, né, com a erosão eólica. A água, o gelo, as mudanças bruscas de temperatura, os seres vivos, principalmente os seres humanos, que no caso, quando é ser humano que faz essa mudança, a gente chama essa mudança de ação antrópica, que é aquilo que a gente viu desde o início desse ano, quando a gente estava estudando paisagem, espaço geográfico. Então a gente viu que o homem, ele altera, né, através daquilo que a gente chama de ação antrópica, quando ele altera o meio ambiente. Aí, no segundo parágrafo diz assim: como vimos, a paisagem se forma pela ação dos agentes internos, que são aqueles que a gente viu no último capítulo: vulcanismo, tectonismo e terremotos. Aí, porém, ela é constantemente modificada pelos agentes externos, que desgastam, destroem e constroem formas de relevo, modificando a superfície terrestre, como eu falei para vocês. Quando a gente tem, por exemplo, o choque das placas, aí ela forma aqueles desdobramentos modernos, que a gente chama de conjunto de montanhas, né? Quando a gente tem, por exemplo, o movimento também aí através do tectonismo, né, do movimento das placas, a gente pode ter falhas, né? A gente pode ter falhas na crosta terrestre. Isso também é uma modificação do relevo. Mas a gente tem esses agentes externos, que é a água, tanto da chuva, como dos rios, como dos mares, o vento e a ação aí dos seres humanos, né, e dos seres vivos de forma geral, que modifica o relevo, né, de maneira mais perceptível, tá? De maneira também mais constante, ok? Aí a gente vai ter aqui, ó, esse trabalho de modificação do relevo, que corresponde às diversas formas da crosta terrestre, como as montanhas, os planaltos, as planícies, depressões, entre outros, é contínuo e incessante, ou seja, não tem fim, tá, gente? Ocorre continuamente, ou seja, ocorre direto e não tem fim. Aí esses tipos de relevo aqui, ó, que a gente viu, tá? Montanhas, planaltos, planícies, depressões. A gente só vai ver mesmo as características desses tipos de relevo aí no finalzinho desse capítulo de vocês, na página 75, aí na próxima aula, tá certo? Na aula da semana que vem. Então aqui, ó, formas de relevo. Vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem depressões, montanhas, planaltos, planícies na página 75. Mas a gente só vai ver isso na próxima aula. Continuando, diz assim, ó, essas mudanças são realizadas através do processo de erosão e sedimentação. A erosão quebra e desgasta os materiais das zonas mais elevadas, que são transportados pelo vento, pela água ou pelo gelo, e se sedimentam nas áreas mais baixas. Dessa maneira, o relevo se transforma. Preste atenção, gente. Se, por exemplo, tem uma montanha, ou então tem uma serra, né, tem uma parte do relevo mais elevada. Quando ocorre, por exemplo, a chuva ou então a água dos rios, né? Eles vão passando, essa água vai passando por esses locais e vai levando todos os sedimentos. Esses sedimentos, eles são depositados nas partes mais baixas, tá? Que no caso são as planícies, ok? Então, é trazido aí das montanhas, trazido dos planaltos, esses sedimentos e colocado aí nas planícies. Então, esse processo a gente chama de sedimentação, ok? Trazendo aí esses
resíduos mesmo que ficam no solo, tá? E vai sendo trazido para áreas mais baixas. É aqui, ó, as rochas se desagregam, ou seja, quebram e se desgastam de diversas maneiras. Aí a gente tem aqui a primeira maneira, pela variação brusca de temperatura, como ocorre nas zonas quentes e áridas e nas zonas úmidas e frias, especialmente quando em seu interior a água congela e descongela. Então, ó, nas áreas muito quentes, como nos desertos, né, a gente tem aí a quebra realmente das rochas, e a gente também tem a quebra das rochas em locais onde a gente tem degelo, tá? Por exemplo, em áreas onde a gente tem calotas polares e essas calotas em época de verão, elas começam um processo de degelo, essas rochas, né, que estão aí presentes no relevo, elas também vão ter esse desgaste natural e elas vão ter essa quebra, tá? Então, esse processo aí a gente chama de erosão glacial, ok? E no caso dos desertos, a gente geralmente tem a erosão eólica, que é a ação dos ventos. Como é um local muito quente e também sem muita, digamos assim, sem ter uma proteção natural de vegetação, a gente vai ter aí a erosão eólica, que são os ventos fazendo essa quebra das rochas. E a segunda maneira, como as rochas se desagregam, é pela dissolução dos minerais. Em alguns tipos de rocha, como o calcário, que origina cavernas e rios subterrâneos, tá? Porque aí, no caso, o calcário, ele tem essa, digamos assim, essa facilidade de quebra, tá? Ele é uma, digamos que uma rocha mais fragilizada, tá? Pela dissolução aí dos minerais, essas rochas, elas se quebram. Aí aqui a gente vai ver os processos de erosão. Aí aqui a gente tem a erosão pluvial, a fluvial e a litorânea, que a gente também pode chamar de erosão marinha, tá certo? A pluvial, que no caso das chuvas, fluvial dos rios, litorânea, que é a mesma coisa que marinha, dos mares. Aí aqui temos o conceito de erosão. Diz assim, a erosão é um processo natural que modifica o meio ambiente, através do desgaste da superfície terrestre no decorrer do tempo. Só que a erosão, ao contrário do que se poderia pensar, por essa primeira explicação, não acontece somente na superfície terrestre. As escavações feitas pelo homem e até por animais acabam movimentando as rochas também em camadas subterrâneas da Terra. A água é o agente erosivo mais importante nas zonas de clima úmido, ou seja, onde a gente tem uma pluviosidade muito grande, onde a gente tem bastante chuva, tá, gente? Aí ela exerce sua ação erosiva de várias formas. A erosão pluvial é provocada pelas chuvas que arrastam partes do solo para as áreas mais baixas da superfície, como eu falei agora há pouco para vocês, esse processo de sedimentação, né? Trazendo sedimentos das partes mais altas para as partes mais baixas. E no caso a erosão pluvial também forma aquilo que a gente chama de vossorocas, tá? Ou bossorocas. Ou então buracões, que no caso são deformações aí no relevo ocasionadas pela água das chuvas, pelas enxurradas. Aí, conforme a inclinação do terreno e a falta de cobertura vegetal, a ação das águas da chuva pode ser ainda mais intensa e causar sérios prejuízos. Isso ocorre devido à velocidade que a água adquire, carregando pequenos pedaços de rocha e outros minerais, provocando deslizamento em áreas habitadas. Então, dependendo da declividade, né, dependendo do declínio do terreno, do relevo, aí a gente vai ter aí uma maior ou menor erosão pluvial. Então, quanto mais elevado, quanto mais declinado, quanto maior a declividade há nesse terreno, maior a erosão pluvial, ou seja, mais facilidade da água da chuva levar aí os sedimentos, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem, e nessa imagem aí, ó, a gente tem aí a presença do que a água da chuva fez, né, nessa estrada. Então, isso aqui foi ocasionado pela erosão pluvial, ou seja, pela água das chuvas. Aí aqui nós temos a erosão fluvial, gente, preste atenção. Pluvial de chuva, fluvial de rios, tá? A erosão provocada pelos rios recebe o nome de erosão fluvial. Em seu curso de rio é caminho, tá, gente? Em seu curso, os rios escavam o leito, retirando, transportando e depositando materiais, construindo e destruindo suas margens. É a mais intensa das erosões,
pois arranca os materiais rochosos nas áreas mais elevadas das montanhas, os transporta e sedimenta nas zonas mais baixas. Os rios, portanto, constroem formas de relevo como os barrancos, vales, cânions e as planícies. Constantemente, as águas marinhas se chocam com o continente, destruindo e construindo as linhas da costa, modificando os litorais. O poder de erosão das ondas é chamado de abrasão marinha, e como resultado desse trabalho de destruição são formadas as falésias. Então aí, ó, nesses 2 parágrafos a gente vê a erosão fluvial, ou seja, a água dos rios, principalmente os rios, gente, que tem origem nival, tá? Os rios que nascem aí do alto das montanhas, do processo de degelo do alto das montanhas. Então, esses rios, eles vêm transportando, né, trazendo tudo aquilo que eles conseguem, né, arrastar do alto das montanhas para as partes mais baixas. E dependendo da intensidade, da velocidade do rio, há rios caudalosos, né, e há rios também aí, onde a gente tem uma grande quantidade de água, eles conseguem carregar ainda mais sedimentos e fazer realmente escavações aí no relevo, certo? E a outra é a abrasão marinha, que é essa erosão aí marinha, que a gente também chama de erosão litorânea, que no caso o relevo ele vai ser modificado tanto pela batida, né, das ondas realmente, como a gente tem aqui, ó, no caso, a gente tem a praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Isso aqui, ó, essa área, né, que está aqui corroída no relevo, foi ocasionada pelo processo de batida das ondas, tá? Então, por isso que a gente chama isso de abrasão marinha, porque as ondas ficam batendo e ficam modificando esse relevo. Aí aqui diz assim, ó, as praias e restingas são formadas pelo processo de acumulação marinha, que consiste no trabalho construtivo das águas do mar de transportar partículas, sedimentos no interior do continente, sobretudo areia, e depositá-las paralelamente ao litoral. Então, ó, o litoral ele vai ser, no caso, transformado aí por essa abrasão marinha, tá? Pelo movimento aí também da alta e da baixa maré, tá certo? Aí aqui nós vamos ver mais 3 tipos de erosão, tá? A erosão eólica, que é a erosão dos ventos, a erosão glacial, que é a erosão aí do degelo, das calotas, e também nós vamos ter a erosão aí dos seres vivos, que dentro dessa erosão dos seres vivos entra também a questão da ação antrópica, tá? Que é a ação do homem. Aí aqui diz assim, ó, a erosão realizada pela ação dos ventos recebe o nome de erosão eólica. Carregando tudo o que consegue deslocar em sua trajetória, o vento modela a superfície terrestre, deslocando partículas de um determinado lugar e depositando-as em outro, dependendo da maior ou menor resistência de cada estrutura rochosa ou arenosa. Sua ação é mais intensa nas zonas secas, como os desertos e as praias. Quando as partículas de areia são arremessadas violentamente e colidem contra as outras rochas, lentamente o vento vai esculpindo e acaba escavando num trabalho chamado corrosão. Então, ó, quando é erosão marinha, é abrasão, tá? A batida das ondas. Quando é a erosão eólica, ou seja, o vento, quando o vento vai fazendo essa deformação aí no relevo, a gente chama de corrosão, tá? Porque o vento ele está corroendo as formas de relevo. Aí aqui, gente, a gente tem uma imagem mostrando a ação corrosiva do vento e diz assim, ó. A ação corrosiva do vento pode resultar em esculturas no meio do deserto, como essas no estado de Utah, nos Estados Unidos. Então, ó, vocês estão vendo aqui, nessa imagem, não dá para mostrar porque a imagem é pequenininha, mas no livro de vocês aí vocês estão vendo, que essa imagem a gente vai ter um relevo aí completamente desenhado. Esses desenhos, tá? Essas formas, esses formatos que a gente vai ter aí, é justamente formado pela ação corrosiva, pela ação eólica, tá? Pela erosão, aí, pela batida dos ventos, né? Os fortes ventos que vão fazendo essa modelagem do relevo. Aqui a gente vai ter a erosão glacial. Gente, a erosão glacial a gente também pode chamar ela de glaciária, tá? E ela depende muito da época do ano. Porque, por exemplo, na época do verão a gente vai ter esse processo de degelo. Quando a gente tem o degelo,
todo o relevo, né, que está por baixo daquele gelo, a gente consegue ver que ele foi corroído por causa realmente do gelo, né, que permaneceu em cima dele, tá? Em cima desse relevo. Aí aqui, ó, o gelo é um agente erosivo cuja ação sobre o relevo é denominada erosão glacial. É própria de zonas frias e de altas montanhas, onde se formam grandes depósitos de gelo que se deslocam muito lentamente, carregando consigo boa parte das rochas da superfície, gerando sérios desgastes. Porém, embora seu poder de destruição aumente quando grandes fragmentos de rocha são transportados e passam a funcionar como uma lixa sobre o solo, ele não é tão intenso em rochas muito resistentes. Aí aqui a gente tem uma imagem do Monte Branco, né, que é em francês, que no caso tem aqui a montanha mais alta da Europa, na fronteira entre a França e a Itália, tá? Aí vocês estão vendo aí que ele está completamente recoberto por gelo, por isso que tem esse nome, né, de Monte Branco, tá? E ele sofre aí o processo, olha, vocês estão vendo que nas áreas que tem um degelo, a gente tem aí o processo de erosão glacial, que o relevo está completamente corroído, né, transformado aí por essa ação de gelo, né, e degelo, tá? Então esse processo de gelo e degelo vai corroendo o relevo. Na página 75, para a gente encerrar, a gente tem aí a erosão antrópica, ou então a erosão dos seres vivos, tá? A ação antrópica, a ação do homem no meio ambiente. A erosão dos seres vivos a gente também pode chamar de erosão antrópica, porque o principal agente é o ser humano, ok? Aí aqui, os seres vivos também intervêm no processo erosivo. A vegetação diminui, a erosão dos solos graças às suas raízes. Porém, podem romper as rochas onde há pouco solo. As atividades dos seres humanos é um agente que modifica o relevo de maneira notável, através de agropecuária, de indústrias, construção de túneis, vias de comunicação, minas a céu aberto e etc. O processo denominado de erosão antrópica. Então, por exemplo, locais onde a gente tem túneis, né? O homem ele faz escavações nas serras para que esses túneis atravessem, né, de uma ponta a outra. Então, essas escavações é uma modificação no relevo para fazer esses túneis. Isso foi uma erosão antrópica, porque foi o homem que fez. Quando o homem também constrói estradas, né, ele está fazendo uma modificação no relevo, ele está aplanando aqueles locais, né, ou então fazendo recortes para fazer curvas. Então, isso aí a gente chama também de erosão antrópica, tá? Porque é a ação do homem. Aí aqui, ó, diz assim: a ação inadequada dos seres humanos sobre o relevo pode causar a formação de vossorocas, que são grandes buracos provocados pela erosão, com perda de grandes áreas de cultivo. Então, ó, o homem ele vai tirando a vegetação, né, vai tirando toda a cobertura vegetal aí das encostas, e quando a chuva ela realmente vem, aquele solo ele está sem proteção, aquele solo está debilitado, né, porque o homem já mexeu, e a chuva ela vai ter uma facilidade maior, tanto as chuvas como também os rios vão ter uma facilidade maior para levar, essa água vai transportando tudo e às vezes leva aí plantações inteiras, né? Porque o homem ele foi tirando a proteção natural daquelas encostas ali, tá? Então essas vossorocas aqui a gente também chama de buracões ou então de bossorocas, tá? Aí, ó, na próxima aula a gente vai ver, gente, essas formas de relevo. A gente tem um textinho aqui, ó, pequenininho, na página 75, que mostra aí algumas áreas de risco, tá? Algumas construções que foram feitas em áreas de risco. De vez em quando a gente consegue observar aí nos noticiários, né, áreas que deslizaram, né, que realmente levaram aí casas, levaram aí construções que estavam aí feitas nessas encostas. Então, essas construções que são feitas em áreas de risco, elas sofrem aí com a questão da erosão pluvial, né? Ela é feita pela erosão antrópica, ou seja, o homem que faz, o homem modifica aquele relevo e faz aquelas construções. Quando a erosão pluvial ela vem, quando as chuvas elas vêm, elas saem levando tudo que há nessas encostas e derrubando aí essas construções, né? Aí esse textinho, ó, vou ler, é bem rapidinho, só 2 parágrafos. Diz assim: um exemplo de erosão antrópica é a ocupação de áreas
estruturalmente inadequadas para a habitação, seja pela especulação imobiliária, construção de prédios à beira-mar ou em reservas naturais, seja pela explosão demográfica, construção de casebres em dunas ou mangues. O ser humano desrespeita a natureza e prejudica o meio ambiente. Nos noticiários, é constante a presença de deslizamentos nas chamadas áreas de risco, exatamente como consequência desse tipo de ocupação inadequada. Aí na legenda da imagem diz assim: construções em áreas de risco sempre ocasionam tragédias nos períodos de chuva. Na fotografia, uma comunidade em morro na cidade do Recife, aqui pertinho da gente, né, gente? No estado de Pernambuco. Então, ó, essas áreas de risco aí, né, elas são feitas pelo homem, ou seja, pela erosão antrópica, e destruídas pela erosão pluvial, ok? Então, a erosão, gente, ela vai ser esse desgaste natural aí do relevo por esses agentes externos, que a gente também pode chamar de exógenos. Na próxima aula, a gente vai estar vendo tipos de relevo e vai estar vendo aí como esses relevos, eles se caracterizam, ok? Então, bons estudos e a gente continua na nossa aula através do WhatsApp. Bons estudos!